Transformando Corações. O seu coração transformado por Jesus. Você tem dado valor ao seu maná diário? Olá, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Sempre que eu compartilho alguma palavra, eu tento trazer um pouco da realidade daquilo que eu tenho vivido com a minha esposa aqui na minha casa, no dia a dia, fazendo um paralelo com a palavra de Deus. E essa palavra, dar valor ao seu maná diário, ela faz muito significado para nós porque a gente tem exercido um tempo de intimidade com Deus, de gratidão pelo que Ele tem dado a nós diariamente. A gente já teve experiências com o Senhor quando Ele nos permitiu encher o nosso silo de uma vez só, por uma porção para o mês todo. Coisa desse tipo. Eu sou autônomo, trabalho profissionalmente como locutor e dublador, e eu já tive a oportunidade de fechar o trabalho de um dia que nos rendeu um dinheiro financeiro que foi para o mês todo quase. Porém, o Senhor nos permitiu passar por isso para Ele nos provar e ver como nós somos falhos e suscetíveis às nossas tentações, né? E o que acabava acontecendo? A gente acabava se afastando de Deus. Não afastando de não dar bola para Ele, mas a gente acabava esquecendo dele, né? A gente era grato, foi grato, mas a gente se tomava em si envolvido com outras coisas e esquecia de agradecer a Deus diariamente, de estar em intimidade com Deus diariamente. E hoje pela manhã o Senhor me fez lembrar dessa situação e me fez ir até o texto de Êxodo, capítulo 16. A gente vai ler do 3 ao 31, é um pouquinho grande, mas é ali que conta a história do tempo em que o povo saiu do Egito e foi para o deserto. E aquele povo, ele reclamava muito a Deus, ele murmurava muito a Deus. Vem comigo, vamos ler o texto. O povo ele começou falando assim, né? Reclamando lá para Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, eles lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram para esse deserto para nos matar de fome? Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, eu farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisa para aquele dia. Com isso, eu os provarei para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão as minhas instruções. O Senhor estava provando o povo dele, né? Se eles eram obedientes. No sexto dia, quando recolheram o alimento e o prepararam, haverá o dobro do normal. Olha lá, no sexto dia vai ter o dobro de alimento do que o normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? O povo estava reclamando para Moisés e Arão. E o Senhor foi ter com Arão, com Moisés e falou: Olha, é contra mim que eles estão reclamando. E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com um pão pela manhã, pois ouviu as suas queixas contra ele. Sim, as suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão, ou seja, quando você está na dificuldade, na prova, você começa a reclamar muitas vezes, né? A gente começa a querer encontrar um culpado pela situação difícil que você está passando. Anuncie a toda a comunidade de Israel. Apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas.
Como esse povo reclamava, gente. Agora diga-lhes, pela manhã, pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas aparecerão cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: "O que é isso?" Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhe disse: "Esse é o alimento que o Senhor lhes trouxe para comer. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda." Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando o mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhe disse, antes disso, você vê como Deus é tremendo, ele dá a quantidade necessária. Ele dá a quantidade necessária e suficiente. Moisés lhes disse, não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, eu vou colocar aqui uma aspas, homens de pouca fé, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. Com certeza eles falaram assim, eu não vou confiar não. Vai que não vem, né? A essa altura, a comida estava para amanhã do dia seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava mal. Ou seja, Deus falou, é só para esse dia. Quem pegou a mais para tentar durar do dia seguinte, quando viu, a comida estava cheia de verme e cheirava mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No 6º dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então, todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés disse-lhes, foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado, consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Ou seja, como pode? O mesmo produto chegou na cesta, não ficou podre, não ficou cheio de verme. Por quê? Porque é o Senhor que tem controle sobre todas essas coisas. O Senhor ele falou assim, sexta-feira eu vou entregar o dobro para que vocês possam descansar. O dia do Shabat é o dia de descanso. Nesse dia, Deus está mostrando que até no dia do seu descanso, eu estou provendo. Por isso, se você é um workaholic, para com isso, porque Deus é o Deus da tua provisão. Vamos continuar. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro e nem verme. Moisés disse, comam alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, é o dia de descanso, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não o encontraram. Aí o Senhor lhe falou para Moisés assim, até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor. Gente, o dia de descanso é um presente que Deus dá e você glorifica o nome dele falando, Deus é o Deus da minha provisão, ele que cuida de mim. Por isso descansa. Descansa no Senhor, pois ele vai prover, se for necessário, ele faz chover do céu o maná, literalmente. Ele faz alguém bater na sua porta e trazer o alimento que você precisa. Vamos ver onde eu parei aqui. Vamos de novo. Até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções?
Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes dará uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher o alimento no 7º dia. No 7º dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Olha que delícia! Você tem saboreado aquilo que o Senhor tem entregue por você diariamente? Você tem conseguido descansar e deixar o Senhor prover para você? Apesar de tudo que a gente está vivendo, você tem conseguido glorificar o Senhor até mesmo nesse tempo de dificuldade? O povo estava com dificuldade e o Senhor, ele proveu. Eu vou te contar um testemunho rápido. Um casal de pastores amigos nossos comentou uma vez que eles estavam com dificuldades e aí eles oraram ao Senhor: Senhor, eu queria só comer uma mexerica, Senhor. Só queria comer uma mexerica, comer uma fruta e não tinha. O Senhor fez, tocou no coração da vizinha deles, que tinha um sítio. E no sítio dela tinha plantação de mexerica. E superabundou a mexerica na plantio dela. E ela trouxe. Logo, um tempinho depois ali que eles oraram, tocou na campainha: olha, o meu sítio lá, a gente tem uma chacrinha, deu tanta mexerica que eu queria dar para vocês de presente. Olha isso. Esse é um exemplo tão simples, mas a gente tem que trazer isso para a nossa realidade e parar de reclamar para Deus e agradecer pelo maná do dia que o Senhor nos dá. Eu e a minha esposa, a gente tem exercitado isso e o Senhor tem suprido dia após dia. Dia a dia, Ele traz de onde não tem, Ele faz brotar de onde não tem. Eu vou te dar um exemplo prático de como a gente lida com isso. Eu trabalho com locução e dublagem, né? Nas nossas orações de manhã, a gente: Senhor, limpa os ouvidos dos nossos clientes para que eles vejam graça na minha voz, Pai. Para que eles possam se agradar com o que a gente está apresentando para eles. Senhor, nos dá estratégia, traz clientes de norte, sul, leste, oeste. Faz o teu milagre. E já te agradecemos, Pai, pela provisão do dia que o Senhor vai trazer. E não tem faltado. Deus está suprindo dia a dia, não tem faltado. A gente vive na matemática de Deus e não na dos homens. E eu quero te desafiar a viver essa matemática de Deus. Te desafio a viver essa matemática porque é possível hoje. É possível você viver num tempo onde o Senhor te supre e não a força do teu braço. É claro, eu tenho que fazer o meu trabalho, o papel que Deus me chamou. Só que você tem que descansar e deixar Deus fazer o papel dele. E não você querer fazer papel de Deus. Eu glorifico o Senhor porque Ele é um Deus da provisão. Ele não desampara os seus. Ele faz, assim como fez lá na época com Jesus, o milagre da multiplicação. Eu tive um testemunho recente aqui de pastores queridos da cidade onde eu vivo. Eles foram socorrer pessoas quando teve um desastre em Mongaguá. Eles foram lá e a equipe deles estava indo destinada a prover o alimento e fazer a comida que precisava. E eles chegaram lá, falaram assim: olha, eles ligavam: olha, tem 80 pessoas que vão precisar desse alimento, tal. E a coisa ia aumentando, ia aumentando. E eles foram preparados para fazer 110 refeições para uma noite. E eles fizeram 110 refeições para uma noite. Porém, a pastora, contando o testemunho dela, falou assim: o milagre aconteceu, não sei o que aconteceu. Tinha mais de 150 pessoas. E o alimento deu para a noite e deu para o almoço do outro dia. Glória a Deus por isso. Você serve a um Deus que multiplica de onde não existe. Ele faz brotar do céu o maná, o pão que você precisa. Ele vai trazer o cliente de norte a sul, leste a oeste. A provisão, não se preocupe. Simplesmente descansa, entrega-se, se entrega nos braços do Senhor. E glorifica o nome dele.
Até mesmo na dificuldade, Ele quer ver como você está se comportando, Ele quer ver se você está em intimidade com Ele e você está indo buscar Ele de verdade. Ou você está fazendo fachada para as pessoas. Você fala, vai tudo bem, mas nas costas você está reclamando. Poxa, glorifica o nome do Senhor, Ele é o Deus da tua provisão. Declara com a tua boca, eu sirvo a um Deus que é o Deus da minha provisão. Torna isso palpável na sua vida. É o que sai da tua boca. Olha na palavra, a palavra nos mostra. Esse Deus é o mesmo Deus daquele tempo, é o Deus que está aqui disponível para você agora. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele tem dado maná diariamente para você. Basta você estar nele, não fazer como Adão fez. Sair do Senhor, se desligar do Senhor. E como que você faz para estar no Senhor novamente? Por meio de Jesus, que é o único caminho, verdade e vida. E é só por Ele, não vai buscar em outro lugar. É só através de Jesus que você vai chegar novamente a Deus. Pede em nome de Jesus, Senhor, por meio de Jesus. Esse é o caminho. Eu abençoo o seu dia, que você se encha de alegria. Transformando corações. O seu coração transformado por Jesus.